Que a paz do Senhor chegue a você e à sua casa. O Senhor Jesus, quando Ele fez uma das suas aparições, Ele entrou numa casa onde estavam os discípulos atormentados, acuados, com medo, sofrendo, com a perda de Jesus, atormentado. O que eles passaram foi algo doloso demais. Os discípulos enfrentaram ali algo difícil. E quando Jesus ressuscitou, apareceu aos discípulos, aos 11, e falou para eles: a paz seja convosco. Depois ele fez a aparição onde estava Tomé também, e ali acalmou. E eu quero que você receba a paz de Deus. Você tem a paz de Deus para você agir, para você vencer essa situação que você está enfrentando no dia de hoje. Sem paz, sem a cabeça no lugar, você vai ter muitas dificuldades. Essa é uma das verdades. Eu chego aqui com essa programação hoje para lhe trazer, meu irmão, a direção para você vencer. Eu não tenho a direção, mas eu sigo a direção. Como assim? Eu sigo a direção divina. Eu sigo a direção de Deus. Eu sigo a orientação de Deus para poder também mostrar para as pessoas que há um caminho. E só um caminho pode levar à vitória. É o caminho de Deus. E eu quero hoje, nessa programação abençoada de hoje, na Palavra Urgente, mostrar a ação de Deus. E eu tenho um caso aqui da dona Maria Salete, meu querido, que aos 13 anos ela passou a ter um problema que a cada dia que passa agrava mais. Problemas psicológicos, que levaram ela a um fiasco, a uma vida muito dolorida, uma vida muito estranha. Meu amigo, eu tenho a certeza que Deus quer fazer você ser feliz, ser abençoado, ser liberto, ser transformado. Mas eu quero que você preste muita atenção. Como vai ser o desenrolar dessa situação, como Deus opera e como Deus quer ajudar você nesse dia de hoje. Vem comigo acompanhar a dona Maria Salete, começando a relatar a luta dela para se libertar dos problemas. Em 1968, eu estava com uns 13 anos, né? Foi que começou os meus problemas psicológicos, emocionais. Quando eu cheguei lá pelos meus 15 anos, eu entrei em uma depressão, até chegar em 97, que as coisas começaram a se agravar bem. Na época, a gente trabalhava na escola, mas ela não era convertida nada. Ela pegava de manhã, assim, aquele monte de comprimido, às vezes derrubava no chão, ela ficava nervosa. Que situação, hein? 13, 15 foi. Uma situação que quase destruiu de vez a vida da dona Maria Salete. Ela não vivia, ela vegetava. Ela não era uma pessoa feliz, bem, era uma pessoa cheia de problema. Mas vamos aqui, meu amigo, a uma reportagem que fala sobre depressão. É algo muito pesado, que está em evidência, que a cada dia que passa, o público tem aumentado, infelizmente. Produção. A depressão é uma doença psiquiátrica. Sua principal característica é a tristeza profunda. Traumas de infância, estresse, alcoolismo e drogas são alguns gatilhos que podem despertar a enfermidade. Irritabilidade, falta de energia, culpa excessiva, cansaço constante, sentimentos negativos e baixa autoestima são alguns sintomas que a patologia pode causar. Segundo dados da Organização Pan-Americana de Saúde, 300 milhões de pessoas são afetadas pela doença, chegando a causar 800 mil óbitos no ano. 800 mil óbitos no ano. 300 milhões de pessoas. É muito triste, mano. É um número assustador. É um grupo de pessoas que estão presas a isso. Eu vou falar o que você vai fazer, espiritualmente falando daqui a pouquinho. Mas eu quero que você venha acompanhar uma nota do psicólogo Luiz Cláudio. Ele vai falar
como desenrola, como muita gente tem sofrido com esse problema, tem passado por esse mal no seu dia a dia, na sua vida. Está na hora de você, meu irmão, você quebrar esse mal. Está na hora de você sair desse grupo. Eu estava, não estou mais. Salmo 91 diz o quê? 1000 cairão ao meu lado, 10 mil à minha direita, eu não serei atingido. Você não vai ser mais atingido. O Senhor te recuperará. Vamos aqui, a reportagem agora. A depressão, ela é uma tristeza duradoura, sem uma causa específica. A tristeza não é um mal. O problema da depressão é que ela é uma tristeza sem causa. Geralmente, o paciente ele não consegue identificar o motivo dessa tristeza. Quando essa tristeza perdura por um tempo maior e não se tem uma justificativa dela, aí já podemos começar a trabalhar em um quadro depressivo. Existem alguns quadros depressivos. Existe uma depressão considerada apenas aqui para entendermos, uma depressão considerada mais leve, que também através de terapia pode ser trabalhada, mas existem quadros profundos de depressão. Existem quadros que precisam de um acompanhamento também médico e psicoterápico, porque existem quadros de pessoas que entram em depressão que elas passam aí meses sem querer sair de casa, não quer banhar-se, não quer fazer aquelas atividades que outrora eram atividades comuns a ela. Então existem quadros profundos de depressão e que todos eles, claro, todos os quadros depressivos precisam de um acompanhamento, de um cuidado, mas existem quadros que precisam ter um olhar mais específico porque pode trazer danos quase irreversíveis. Uma pessoa que está entrando num quadro depressivo, ela começa a afastar-se de atividades que outrora lhe trazia prazer. Porque uma pessoa em depressão, ela pode, a seguir desse momento, ela percebe que não consegue sair desse quadro. Ela percebe que os conselhos que têm sido dados a ela não funcionam. Isso vai entronizando mais ele nessa tristeza profunda. E ele pode chegar, esse paciente, a uma conclusão de que o melhor para ele é ceifar a sua própria vida. Porque é importante nós entendermos que a pessoa que tenta o suicídio, ela não está fazendo isso simplesmente porque quer deixar de viver. Ela está tentando o suicídio porque ela está vivendo uma dor emocional que ela percebe que não tem força para suplantar. Então, mediante a isso, ela mensura que, como ela não consegue enfrentar, é melhor para ela cessar a vida. A depressão não significa que todo deprimido vai tentar o suicídio. Não, isso não existe. Mas a depressão é uma porta que, se essa porta for aberta e não for fechada a tempo, ela pode levar esse paciente a uma tentativa de suicídio, sim. E quantas são as pessoas que pensam em cometer suicídio? Como pastor, eu atendo várias pessoas, de moças, rapazes, até criança, se você quer saber. Crianças que pensavam em tentar tirar sua própria vida. Já me deparei com situações assim. Crianças tentando tirar sua própria vida. Uma janela, uma porta maligna se abriu e ela tentou tirar sua própria vida. Nós vimos aí o psicólogo falar e a gente está vendo que a coisa é grave, é séria. E se não tiver o ataque contra esse mal, o combate contra esse mal, para resgatar a pessoa desse abismo, desse labirinto que ela acaba de entrar, que ela mergulha, ela é como se fosse uma pessoa que não soubesse nadar e mergulhasse numa piscina ou num mar aberto. Ela tem a sensação, vou me entregar à morte. Você não precisa se entregar à morte, você não precisa tomar tais medidas. Você precisa de algo que é muito importante nessa hora, Jesus. Mas eu quero que você acompanhe a nossa amiga aqui,
nessa segunda etapa, a batalha e o começo da mudança da vida dessa minha amiga. Aqui, produção. Fui fazer uma consulta com a minha psiquiatra, né? Ela falou assim, olha, porque ela conhecia o histórico da minha família, né? Que eu tenho o meu avô que se suicidou, tenho a minha irmã que tem depressão profunda também. Ela falou assim, a senhora nunca vai deixar poder de tomar esse medicamento, vai tomar até o final da sua vida. Ela falou assim, em 2011 eu tomava 14 comprimidos por dia. Eu comecei a falar de Jesus, assim, o que Jesus tinha feito na minha vida e o que poderia fazer por ela também. Muito bem, meu irmão, você viu o falar dessa senhora? A situação dessa senhora? Que batalha, hein? Mas algo curioso que o Anderson vai falar aqui, meu amigo Anderson, um fato curioso. O alto índice de pessoas comendo batata frita. Você sabe o que ele tem a dizer sobre isso? Vamos aqui, na reportagem. Em Casos Curiosos de hoje, eu quero falar sobre a depressão, uma psicopatologia que tem atingido a muitas pessoas ao redor do mundo. Nós temos visto isso de forma muito constante no meio das pessoas que a gente convive. Mas pesquisadores de uma universidade chinesa resolveram pesquisar a relação entre batata frita e a depressão e ansiedade. Será que existe alguma relação? Pois bem, depois das pesquisas, comprovaram que dos 140 mil voluntários e participantes com mais de 11 anos de idade tiveram uma predisposição a terem a depressão e a ansiedade. Cerca de 12% deles que consumiam as frituras, as famosas batatas fritas, acabaram apresentando essa predisposição à ansiedade e 7% à depressão. Nós temos visto isso como algo extremamente comum, comer alimentos com gordura saturada, frituras. Dizem que no estudo apresenta que se for concomitante com outra porção de fritura, o caso se agrava. É importante ter uma boa alimentação para ter uma saúde mental. Curioso, não? Com certeza, temos que ter uma saúde balanceada, uma alimentação, balanceada, para poder ajudar a cooperar com todas as coisas. Eu trago a Bíblia aqui, eu vou trazer você, meu amigo, minha amada irmã, para a Bíblia Sagrada, para poder ajudar você a combater esse problema. Em Filipenses capítulo 4, versículo número 8, o apóstolo Paulo, ele fala a seguinte palavra: quanto mais, irmãos meus, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ele dá uma orientação, Paulo, de como a gente deve começar a combater. Pensar no que é verdadeiro, no que é honesto, no que é justo, no que é puro, no que é amável. A gente começa a fazer uma higienização mental, uma purificação mental. Quando você começa a fazer essas coisas, você coopera, você faz com que o seu homem interior combata esse mal que fez você se deprimir, fez você ficar para baixo, caído, arrebentado, como a gente está vendo pessoas aí, como é o caso da nossa amiga, que está com esse problema, enfrentando esse problema, mas na verdade ela já venceu. Como tem muitas pessoas aí presas a esse problema. E eu quero que você verdadeiramente comece a pensar no que é puro. Comece a pensar naquilo que é edificante. Uma vez uma senhora, ela vivia muito bem. Ela levantou para orar à noite. E ela saiu do quarto, foi na sala, foi na cozinha. E quando ela entrou no quarto, ela abençoou meus filhos. Ela foi no outro quarto, onde estava a menina, abençoou minha filha. Ela estendeu a mão para a direção do quarto dela. Deus abençoou meu marido. Aí ela parou. Meu Deus, nem sei como é que seria se acontecesse alguma coisa com meu marido e com meus filhos.
Ela ficou presa àquele pensamento. E dali para lá a mulher mergulhou numa situação. Pare de pensar no que é negativo. Comece a quebrar esse pensamento maléfico. Vamos mudar para Deus trazer a vitória. Mas eu quero que você veja aqui o desenrolar da parte final, da mudança, da libertação, da transformação da minha amiga. Vamos assistir aqui. Daí eu falei, vamos, então vamos. E nesse dia que ela veio, ela aceitou Jesus. Eu tive a alegria de vê-la descendo as águas. O batismo ocorre na Igreja da Graça em abril de 2013. Maria Salete passa a assistir ao show da fé e aprende a expulsar a depressão. Eu comecei a determinar, em nome de Jesus, que eu estava curada e eu cada vez me sentindo melhor, me sentindo bem, me sentindo forte. E isso já vai fazer 6 anos, eu nunca mais precisei de nenhum medicamento para depressão nem para nada. Daí ela já era outra pessoa, sempre falando de Deus, explicando tudo, que ela não tomava mais remédio, que era uma pessoa feliz e a gente via que ela estava muito feliz. Realmente ela é uma pessoa totalmente restaurada por Deus. Porque Deus não disse que Ele nos daria a cura, Ele disse que nós já fomos curados pelas feridas de Jesus. Foi isso que mudou a minha vida. Ela aprendeu, venceu e mudou. E você também vai aprender, vai ter um ensinamento e Deus vai trazer a vitória. Vamos orar comigo? Vamos levantar uma oração agora para que Deus possa te cobrir de paz nesse momento. Senhor, que o Teu Espírito chegue aonde está essa pessoa depressiva, agoniada, atormentada, abalada psicologicamente. Senhor, não sei se foi um trauma, não sei se foi algo que o inimigo plantou na mente dessa pessoa para poder tirar ela da vida. Mas eu oro a Ti, Senhor. Pega essa pessoa pelas Tuas mãos. Que ela receba a paz do Senhor onde é que ela está. Que ela comece a ter força, energia para poder se livrar, se libertar de todo tipo de mal, Senhor. De todo tipo de problema presente. Senhor, como sacerdote do Teu Evangelho, eu apresento ela ao Senhor e te peço. Cuida, abençoa ela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você aí onde tu estiveres assistindo, diga amém junto comigo e graças a Deus. Amém, meu ilustre irmão. Eu fico por aqui, mas foi um prazer imenso ter passado aqui esse momento especial com você. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, no município de Magé, no bairro de Piabetá, nossa sede regional, aqui na rua Benjamin Constant, número 65. Venha. Tem alguém da sua família com problema depressivo? Tem alguém que precisa de um acompanhamento? Traga aqui na igreja. Vamos orar por ele, vamos ajudá-lo e eu creio que Deus vai trazer a vitória. Que a paz esteja com todos e que a bênção dos céus esteja sobre você. Quando penso que a minha fé está fraca, Tu me dizes ao contrário que estou forte. E não há nada que eu não possa conseguir se eu descansar em Ti e confiar em Ti. Para Deus não existem portas fechadas. Se uma porta se fechar, outra Ele abre. Faz caminho no deserto e também sobre o mar. Meu milagre acontece se Ele ordenar. Pois tudo posso em Ti. Eis a minha esperança. Eu confio em Ti, pois sei